nome é Lívia Carlomanho e eu tenho imensa satisfação em iniciar esse workshop de psicologia positiva com vocês. Nós vamos fazer uma introdução sobre a psicologia positiva, um pouco da sua história, dos seus antecedentes, quais são seus objetivos principais, quais são os temas mais pesquisados e o que o futuro da psicologia positiva nos reserva. Eu venho estudando e trabalhando com esse tema há 10 anos e realmente sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu me lembro direitinho quando eu conheci a psicologia positiva. Foi em 2006. Eu estava lendo um artigo sobre liderança na Harvard Business Review e, como de costume, fui olhar as referências bibliográficas e ali dizia Handbook of Positive Psychology. Eu fiquei pensando, Positive Psychology, o que é isso? Nunca ouvi falar. E fui atrás, fui pesquisar para ver o que era. E realmente me apaixonei pela psicologia positiva. Me apaixonei porque eu percebi que ela tinha tudo a ver com aquilo que eu era e com aquilo que eu gostava de fazer. E a partir daí, me especializei na área, criei a Positiva, que é uma consultoria que trabalha totalmente baseada na psicologia positiva, seja no coaching, seja no desenvolvimento de líderes ou no desenvolvimento de equipes. E tem muito mais coisa aí sendo feita, né, para ajudar as pessoas a entenderem quem elas são e usarem produtivamente as suas forças, as suas capacidades, aquilo que elas têm de melhor no dia a dia do seu trabalho. Porque da mesma forma que eu me encontrei no meu trabalho a partir das minhas forças, e eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso para vocês, eu quero que todo mundo, a minha missão se tornou essa, que todo mundo possa se adequar às suas forças, na verdade, utilizar essas forças ao seu trabalho, que o seu trabalho seja uma extensão de quem a pessoa é. E eu fico feliz de ter ajudado tanta gente já nesse tempo e estar ajudando ainda e vou ajudar muito mais pessoas a crescerem, a se desenvolverem e serem melhores para elas mesmas e para o mundo. Então tem tanta coisa aí para a gente conversar, né? Vamos começar a trabalhar e depois os meus colegas vão poder falar um pouco melhor para vocês de alguns temas específicos, mas eu acredito que essa introdução vai ser importante para que vocês possam conhecer um pouco de como começou esse movimento da psicologia positiva. Vamos lá? Bom, para a gente poder entender de onde surgiu a psicologia positiva, a gente precisa retroceder e estudar um pouco da história da psicologia. Por exemplo, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o foco de estudo da psicologia tinha um equilíbrio, ou seja, se estudava em como tratar as doenças mentais, mas também se estudava a vida normal e feliz, também se estudava o talento, também se estudava os relacionamentos, os grupos, os estilos de liderança, ou seja, havia um equilíbrio no foco do estudo da psicologia. Com o advento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que realmente foram eventos muito traumáticos para o mundo inteiro, o foco da psicologia acabou mudando. Na verdade, a própria medicina, mais a psiquiatria, trouxe para o seu lado a psicologia, investindo muito dinheiro nas pesquisas e também na capacitação de psicólogos clínicos para ajudar a dar conta daquela demanda que foi muito grande. Porque não só os soldados que voltavam da guerra, voltavam com... O mais comum era o que eles chamavam de fadiga de combate, que hoje em dia a gente sabe que é o estresse pós-traumático, mas também as famílias que ficavam também estavam abaladas, também estavam trazendo problemas como depressão, ansiedade, até porque a guerra afeta todo mundo, afeta a economia, afeta várias áreas da nossa vida. Então a psicologia acabou sendo esse braço direito da medicina e da psiquiatria para poder ajudar a entender essas doenças e tratá-las. E aí o foco da psicologia acabou realmente virando a prática e a pesquisa da compreensão do tratamento dessas patologias. As patologias como ansiedade, abuso de drogas, depressão, preconceito, problemas conjugais, problemas de aprendizagem. Parecia que estudar
a felicidade, por exemplo, não era importante e não era certo num momento onde a demanda para doenças era muito grande. Para vocês terem uma ideia, numa pesquisa que foi feita em 2007 por Koller e Paludo, tá? Elas entraram na Psicoinfo, que é um banco de dados em psicologia, em artigos de psicologia, e utilizando a palavra-chave depressão, elas encontraram 110.382 artigos entre os anos de 1970 e 2006 sobre o tema depressão. Já utilizando a palavra-chave felicidade, elas encontraram nesse mesmo espaço de tempo, ou seja, de 1970 a 2006, 4.711 artigos, ou seja, a diferença era muito grande. E essa diferença retratava justamente esse foco quase que exclusivo da psicologia no entendimento e no tratamento dos problemas e das doenças mentais. E aí vocês vão me perguntar, isso foi bom ou isso foi ruim? Eu acredito que isso trouxe vantagens e desvantagens. O fortalecimento e o aperfeiçoamento das terapias e dos tratamentos das doenças mentais foi uma vantagem. Hoje em dia, os psicólogos têm como até curar pessoas. Isso é muito importante. Mas as desvantagens foi que esse foco exclusivo acabou enfraquecendo as investigações sobre os aspectos positivos dos seres humanos. E a gente sabe que as pessoas só constroem coisas na sua vida a partir das suas forças, não do tratamento das suas fraquezas. Então a psicologia positiva, ela veio para corrigir esse foco na doença mental e nos problemas. Então a psicologia positiva, ela não nega as dificuldades que as pessoas podem experimentar, mas ela sugere que uma atenção exclusiva à desordem ou aos problemas leva a uma visão incompleta da condição humana. Com certeza, o Peterson, que foi quem disse essa frase aqui que eu estou lendo para vocês, tinha razão, porque não tem como a gente estudar o ser humano achando que, bom, se eu tratar os problemas dele, aí sim eu vou conseguir com que ele realmente floresça. Ele não vai florescer só tratando os problemas, ele só vai florescer a partir daquilo que ele tem de talentos, de forças, de características positivas. E a psicologia se deu conta disso exatamente nessa época aí, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Na verdade, o que se sabe, né? Os grandes avanços na prevenção, eles vieram em grande parte de uma perspectiva focada na construção sistemática das competências e não em corrigir fraquezas. Então, construir competências é o que os psicólogos têm que ajudar a fazer para poder ajudar as pessoas a realmente ter uma vida mais rica e satisfatória. Não basta só, não é suficiente ajudar só aqueles que sofrem. Tem que haver um equilíbrio nessa ajuda que os psicólogos dão para as pessoas. Né? Bom, aí vocês vão me dizer, bom, mas então quer dizer que antes da psicologia positiva não se estudava, né, as forças das pessoas, nem o que as pessoas tinham de bom? Não é bem assim. Existiram alguns precursores da psicologia positiva. Por exemplo, lá em 1950, o próprio Abraham Maslow focou em todo o seu trabalho e seu estudo na motivação e na autorrealização. Muitos de vocês conhecem a teoria do Maslow. Lá em 1970, o Michael Ruther iniciou seus estudos sobre resiliência. Em 1976, o Mihaly Csikszentmihalyi, que é tão conhecido na psicologia positiva, iniciou suas pesquisas sobre criatividade e flow. Em 84, o Ed Diener, né, que é o pai do bem-estar subjetivo, também começou a estudar, acho que na verdade até antes ele já vinha estudando sobre bem-estar. Em 92, o Scheyer e o Carver começaram a estudar sobre o otimismo disposicional. Em 1996, o Rutz, Koller e Bandeira publicaram o primeiro estudo brasileiro sobre resiliência e vulnerabilidade em crianças em situação de risco no Brasil. Eles até nem tinham essa intenção da pegada mais da psicologia positiva, mas esse artigo acabou sendo um marco no Brasil nessa questão dos estudos sobre resiliência, que também foi
uma das precursoras da psicologia positiva. Em 1998, por exemplo, o Don Clifton e o Marcus Buchan lançaram o seu revolucionário livro StrengthsFinder, que é um livro que vem de anos de pesquisa sobre grandes líderes da humanidade e sobre aquelas pessoas que se destacavam no seu dia a dia de trabalho. Então, muita gente já vinha estudando e trabalhando e pesquisando sobre essas questões que fazem a vida valer a pena e sobre o lado bom do ser humano. Mas realmente, assim, quem foi o cara que é considerado o pai da psicologia positiva e quem iniciou esse movimento da psicologia positiva foi o Martin Seligman. O Martin Seligman é um psicólogo especialista em depressão. Ele criou a teoria do desamparo aprendido e depois a teoria do otimismo aprendido. E ele se tornou presidente da APA em 1998. Naquela época, a psicologia estava dividida em dois campos. Os acadêmicos, interessados em ciência, e os clínicos, interessados na prática da psicoterapia. E normalmente um não gostava muito do outro, né? Os acadêmicos achavam que os clínicos não tinham muita base, né? Ficavam lá na sua clínica e acabavam não se especializando e estudando e se renovando. E os próprios clínicos achavam que os acadêmicos só ficavam pesquisando e não traziam isso para a prática, para ajudar as pessoas realmente. Então existia essa divisão dentro da psicologia. E o objetivo do Martin Seligman, quando ele assumiu a presidência da APA, era justamente que a ciência e a prática pudessem andar mais juntas e também encontrar formas de trabalhar com a prevenção. Tanto é que ele criou um grupo de trabalho de grandes psicólogos para estudar esse tema da prevenção. Mas ele não ficou satisfeito com os resultados trazidos por esse grupo, porque ele achou que todo o entendimento deles e tudo que eles pensavam em como trabalhar com a prevenção acabava ainda tendo muita ligação com as doenças. Então ele queria alguma coisa nova, ele queria algo que realmente fosse inovador. E nessa mesma época, a vida sempre dá uma ajudinha, né? Ele teve uma inspiração muito forte. A filha dele, a Nikki, tinha 5 anos de idade naquela época. E ele estava cortando a grama, aquela coisa de americano, cortando a grama com aquelas máquinas, né, de cortar grama na frente da casa dele. E ele juntava toda a grama que ele cortava num bolo para depois colocar fora. E quando ele viu, a Nikki estava brincando em cima do bolo, jogando tudo para cima e espalhando aquelas folhas de novo na grama e deixando tudo sujo. E aí ele se irritou e repreendeu ela, gritou com ela e mandou ela ir para dentro de casa. E ela foi. Dali a 5 minutos ela voltou. Aí ela chamou ele e disse: papai, eu quero conversar contigo. Papai, lembra quando eu tinha menos de 5 anos? Dos 2 aos 5? Eu era muito chorona. Eu chorava todos os dias. No meu aniversário de 5 anos, eu decidi que eu não ia ser mais tão chorona. Essa foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Mas se eu posso parar de ser tão chorona, tu também pode parar de ser tão rabugento. É uma história que ele conta e que é muito bonitinha, mas que na verdade para ele foi um marco. Porque ele se deu conta de muitas coisas ali, né? Ali ele decidiu mudar e ali ele teve um insight de como que ele, no que ele deveria focar. Porque, na verdade, o que ele pensou assim? Bom, primeiro, o objetivo dele na vida, como pai, não era mais corrigir as falhas da filha. Ou seja, podar, né? A gente tem nessa cultura de que educar crianças é podar as crianças para que elas possam ser adultos melhores. E ele viu que esse não era o foco do pai, né? Em vez disso, ele deveria estimular e nutrir os pontos fortes que a filha já apresentava. Porque essa capacidade de autocorreção, ela já tinha, ela já poderia fazer. Agora, incentivar toda essa inteligência emocional que ela demonstrou em tão pouco tempo, de poder se dar conta de um comportamento, mudar esse comportamento e ainda verbalizar esse comportamento, era uma inteligência emocional que ela tinha e que deveria ser estimulada para que ela ficasse cada vez melhor nisso, né? Assim como outras forças também.
Então surgiu para ele a seguinte questão, ou seja, será que a psicologia pode trabalhar em como identificar e desenvolver as forças pessoais? E a resposta dessa questão se tornou a missão dele como presidente da APA. Mas para trabalhar com as forças, o Seligman precisava entender o que são forças humanas, quais são as forças humanas e como se trabalha com as forças. E a partir daí, ele, o Csikszentmihalyi, o Peterson e esses grandes psicólogos que trabalhavam com ele começaram a pesquisar sobre o que seriam as forças e virtudes humanas. E fizeram uma extensa pesquisa em todas as culturas do mundo para entender o que era valorizado como virtudes humanas e como que dessas virtudes, o que poderia ser trabalhado como realmente forças capazes de serem usadas produtivamente, de serem usadas no nosso dia a dia para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos. Então, o Seligman definiu como forças as capacidades humanas que ajudam no desenvolvimento e na prosperidade dos indivíduos. Ou seja, são realmente capacidades humanas e que ajudam o indivíduo a se desenvolver e também ajudam o indivíduo a prosperar, a atingir seus objetivos, a ser melhor para si mesmo. E também servem como amortecedor em situações de estresse e eventos de vida traumáticos. E aí que vem a questão da prevenção. Ou seja, essas forças, elas têm o poder de nos ajudar a lidar com a adversidade de uma forma diferente do que quando nós não estamos utilizando essas nossas forças. Até tem uma história interessante, né? Porque o que acontece assim na história de vida e de trabalho do Seligman? Ele, por muito tempo, ele trabalhou com depressão, foi um dos grandes especialistas em depressão no mundo, né? Dentro da psicologia. E ele fazia muitas pesquisas e tanto é na criação da teoria dele do desamparo aprendido, o que foi que ele viu? Ele viu que certas pessoas, elas acabam aprendendo o desamparo na medida em que elas não conseguem ver nada do que elas façam como capaz de mudar aquela situação ruim que ela está vivendo. Então ela aprende. Ela não nasce pensando isso, ela acaba aprendendo que nada do que ela faça vai funcionar. Então ela se deprime. Né? Mas como toda pesquisa, essas pesquisas do Seligman, elas sempre tinham os outliers, que são aqueles pontos fora da curva, que eram aquelas pessoas que, apesar de estarem em situações bem traumáticas das suas vidas, não aprendiam o desamparo. Elas continuavam lá firme no seu otimismo e na sua capacidade de lidar com as situações. E por muito tempo ele mesmo conta que ele colocou essas pessoas para baixo do tapete, né? Ele deixou esses outliers de lado. Mas chegou uma hora que ele pensou assim, tá, mas só um pouquinho, o que essas pessoas têm de diferente que elas não aprendem o desamparo? E aí que ele começou a pesquisar também sobre as pessoas que eram fora da curva dentro desse trabalho que ele fazia. E viu que essas pessoas tinham formas de lidar diferentes, porque elas tinham, primeiro, uma forma de falar consigo mesma internamente, lá dentro da sua cabeça, as vozes que sempre estão dentro da nossa cabeça, nessas pessoas eram vozes mais otimistas, eram vozes mais positivas. Eram vozes que acabavam dizendo assim, tudo bem, dessa vez não deu certo, mas isso não significa que das outras não vai dar. Ou, tudo bem, não deu certo, mas eu acho que por causa daquela pessoa lá que não deu certo, não foi por tua causa. Então, eram vozes que lidavam diferente, que não deixavam que aquela pessoa aprendesse que tudo que ela fizesse não ia dar certo. Então, essas pessoas ensinaram o Seligman, primeiro com os estudos sobre otimismo, né? E que ele achou que todo mundo deveria aprender e poderia aprender sobre o otimismo. Então, por isso que ele escreveu, né, o livro e criou a teoria do otimismo aprendido. Mostrou para ele que essas pessoas,
elas poderiam nos ensinar muito sobre prevenção. O que o psicólogo, o que a psicologia pode fazer para ajudar na prevenção? E trabalhar essas forças humanas, o otimismo está entre elas, né? Mas essas forças humanas que acabam nos fortalecendo e fazendo com que a gente lide com os eventos traumáticos de uma forma mais positiva. Além disso, ele também entendeu que as forças humanas elas trazem satisfação, bem-estar e dão sentido à vida das pessoas. Vocês lembram quando eu contei que eu me apaixonei pela psicologia positiva de uma forma que eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Por quê? Porque esse trabalho estava alinhado com as minhas forças. Esse trabalho tinha tudo a ver com as minhas forças. Então, parece que ele deu sentido para a minha vida como psicóloga. Porque eu sempre gostei da psicologia. Mas durante a faculdade, eu me lembro que eu cheguei a me perguntar, será que é isso que eu quero mesmo? Porque era tudo tão focado nos problemas e nas doenças mentais que aquilo me deixava cansada, me deixava exausta. Onde é que está o bonito da vida? Onde é que está o positivo? Onde é que está a excelência? Tudo que era o que eu realmente gostava de ver, de fazer, de aprender. E quando eu conheci a psicologia positiva, parece que deu um novo sentido para o meu trabalho. Porque eu poderia ser eu mesma no meu trabalho. Eu poderia usar aquilo que eu era no meu trabalho. Então, as forças humanas, elas têm um poder muito grande de ajudar em vários aspectos da nossa vida. E isso foi o que o Seligman e os amigos pesquisadores dele descobriram e a partir daí começaram a trabalhar com essa questão das forças na psicologia positiva. Na verdade, se tornou o centro do trabalho da psicologia positiva a questão das forças humanas, da felicidade também, mas das forças humanas como uma base da construção das competências das pessoas para realmente lidar com a vida em geral. Então, o que é a psicologia positiva, né? O que foi esse movimento, segundo o próprio Seligman? Então, é a ciência psicológica que se concentra nas melhores coisas da vida, que define classificações de forças e de virtudes que fazem a vida valer a pena, que ajuda pais e professores a criar crianças fortes e resistentes, prontas para assumir seu lugar nesse mundo, que ajuda adultos a ensinar a si mesmos caminhos melhores para a felicidade e para a realização. Então, para o Seligman, a psicologia positiva tem essa missão, né? Ajudar as pessoas a se ajudarem a serem melhores para elas mesmas e, consequentemente, para o mundo. Às vezes, né, a gente tem uma visão equivocada de que ser bom para o mundo, para ser bom para o mundo, eu não preciso ser bom para mim mesmo. E isso, na minha visão, é muito errado. Porque no momento que eu sou bom para mim mesmo, no momento que eu sou uma pessoa melhor, eu já estou ajudando o mundo. E a partir daí eu vou ter mais recursos para realmente colocar a mão na massa para ajudar o mundo. Então, a psicologia positiva, ela já tem na sua origem esse viés mais social, de alguma certa forma. Então, o estudo da psicologia positiva, ela se apoia no desenvolvimento de 3 pilares principais. As emoções e os estados positivos, os traços positivos de personalidade e as organizações positivas. E a gente vai ver um pouco de cada um agora. As emoções e os estados positivos. O que se estuda nesse campo, né? A gente estuda as emoções positivas, que mais adiante meus colegas vão trazer para vocês de forma um pouco mais aprofundada, né, nesse workshop. Mas a gente estuda as emoções positivas, o quanto elas são importantes para a nossa construção, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Né? As emoções, elas não são um enfeite só da nossa vida. Elas são importantes, inclusive elas foram importantes em toda a evolução humana e continuam sendo importantes no nosso dia a dia. A gente estuda a felicidade e o bem-estar subjetivo, né, que são estados positivos que tem como a gente controlar e como a gente aumentar esses estados positivos, a satisfação com a vida, o otimismo e a esperança, a autoconfiança, são estados que podem ser trabalhados e que são estudados e trabalhados dentro da psicologia positiva. Os traços positivos de personalidade, né, que é um outro foco de estudo da psicologia positiva. É aí que entra o estudo das forças e das virtudes. Tudo aquilo que dentro de mim, né,
que vem da minha construção como ser humano e que é visto desde muito cedo nas crianças, né? As forças, elas são vistas. Tem o exemplo aquele da Nikki que eu contei para vocês, do próprio Seligman, né? Mas quem tem filhos consegue ver como as crianças já vêm com certas características que vão determinar quem elas vão ser na vida, né? E esses traços positivos da personalidade, eles realmente vêm desde muito cedo. E isso inclui as forças e virtudes. Isso inclui a criatividade, a excelência, a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança, a transcendência, enfim, inúmeros traços que podem ser trabalhados, que podem ser usados produtivamente, né? Isso vem do próprio estudo das forças relacionado com o dia a dia de trabalho, né? Como que essas forças... Bom, quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz o VIA, que é o teste de forças, que a minha primeira força que deu foi a apreciação da beleza e da excelência, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que é isso? Apreciação da beleza e da excelência, tudo bem. Eu até acho que eu sou uma pessoa que gosta mais da lua do que normalmente as outras pessoas gostam, que eu fico muito encantada com isso, ou das flores, ou de diversas outras coisas. Mas realmente, assim, isso ser uma força, para que isso serve? E hoje em dia, o meu trabalho é justamente entender e ajudar as pessoas a aplicarem aquilo que elas têm de melhor, aquilo que elas têm de excelente. Então, eu uso essa minha força no meu dia a dia de trabalho. Então, todas essas forças, elas podem ser usadas produtivamente também, quando a gente fala em trabalho. E falando em trabalho, também o outro foco de estudo da psicologia positiva são as organizações positivas. Claro que elas não se restringem só ao trabalho, né? Tem a ver com desenvolver e manter instituições que enriquecem o potencial humano. Sejam essas instituições ambientes de trabalho, né? Ambientes que permitem essa autoexpressão que eu estava falando agora para vocês. Ambientes, famílias saudáveis também são organizações positivas e também são foco de estudo da psicologia positiva. Escolas que desenvolvem, em vez de ser escolas que acabam tolhindo, né, as pessoas, as crianças, na verdade comunidades inteiras que também podem ser consideradas organizações positivas e que acabam sendo foco do estudo da psicologia positiva em função, né, do papel que elas têm na vida, na construção das pessoas e no dia a dia das pessoas. Então esses são os 3 pilares de estudo da psicologia positiva, né, e os objetivos principais. Agora, o interessante, né, é que vocês possam se aprofundar em cada um desses temas. Aqui no workshop vocês já vão conseguir fazer isso de alguma forma, mas que vocês possam se aprofundar nesses temas e outros também que surgiram e que hoje em dia são muito famosos até, né, bem estudados pela psicologia, como o mindfulness, por exemplo, né, e outros temas também estudados, e que realmente vocês se aprofundem nesses temas para que vocês entendam onde é que eles podem ser melhor aplicados, né? A gente vai falar então do futuro da psicologia positiva, o que tem pela frente. E é interessante a gente retomar uma frase que o Seligman e o Csikszentmihalyi escreveram no famoso artigo deles, que foi o primeiro artigo sobre psicologia positiva no ano de 2000, na própria revista da APA, né, da Associação Americana de Psicologia Positiva, de Psicologia. Então eles diziam assim, ó, acreditamos que uma psicologia do funcionamento humano positivo irá emergir e que irá atingir um conhecimento científico e intervenções eficazes para construir indivíduos, famílias e comunidades prósperas. Ou seja, uma década e meia depois, né, dessa frase e dessa premonição que eles tiveram, né, olha quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo. A psicologia positiva hoje em dia tem laboratórios de investigação e pesquisa especializados nesse tema. Tem bolsas de investigação com valores bem altos. Vocês lembram quando eu falei para vocês que lá depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a maioria do dinheiro investido em pesquisa era para doença mental. Hoje em dia a gente tem bolsas, né, de investigação
com valores até bem altos para estudar a psicologia positiva e os temas ligados na psicologia positiva. A gente tem cursos, tem cadeiras, tanto na graduação quanto na pós-graduação em psicologia positiva. Eu mesma criei a primeira cadeira de psicologia positiva que teve na URGS, que foi uma cadeira opcional, né? Fui eu que criei junto com a professora Cláudia Giacomoni para dar essa cadeira no meu mestrado. E hoje em dia aí já tem tantos cursos em tantas universidades sobre psicologia positiva. Congressos nacionais, regionais, europeus, mundiais, um infindável número de livros, de artigos, né? Vocês lembram que eu estava falando sobre, até 2007, a diferença que era artigos nessa área para artigos sobre doença mental, e agora, né, com certeza já está bem equilibrado essa balança já está bem equilibrada, porque existem infindáveis artigos, né, nessa área da psicologia positiva. Ou seja, é um ritmo que é quase impossível da gente acompanhar, né, e que cresceu de forma inimaginável. E também que tem passado por debates tumultuosos, como, por exemplo, hoje em dia se fala muito dessa questão assim, ó, será que a psicologia positiva precisa continuar sendo chamada de psicologia positiva? Será que esse movimento já não atingiu o seu objetivo de trazer essa igualdade no foco do estudo da psicologia? Será que agora já não é mais tudo psicologia? É um debate interessante de se fazer e de se acompanhar para ver o que vem pela frente em relação a isso, né? Eu particularmente concordo, eu gosto dessa visão de que é tudo psicologia, porque eu acho que é tudo psicologia mesmo. Senão fica aquela... Às vezes a gente brincava na URGS assim, com os nossos colegas dentro do grupo, aqueles que pesquisavam sobre psicologia positiva, era o lado bom da força, né? Aqueles que pesquisavam sobre os outros temas relacionados a problemas e doenças mentais era o lado negro da força. Claro que era uma brincadeira que a gente fazia, mas isso até acaba criando um pouco essa ideia em função de ter esse nome psicologia positiva. Eu acho que ele foi importante no momento, mas que agora acho que a gente já pode considerar que tudo é psicologia, né? Outro debate interessante que vem sendo feito também, que a gente tem que acompanhar nesse futuro aí, aponta para a necessidade de orientar cada vez mais os estudos da psicologia positiva com horizontes mais sociais, mais econômicos, mais culturais, que transcendam essa questão da felicidade individual e de uma visão mais ocidentalizada da felicidade. Eu, particularmente, não vejo que os estudos do bem-estar e da felicidade sejam tão individualizados assim, ou de uma certa forma até egoístas, né? E não vejo que eles tenham só o foco na questão da felicidade ocidental. Eu acho que tem muitas pesquisas sendo feitas nos países orientais que trabalham com essa questão da felicidade e com outros temas da psicologia positiva. O que deve acontecer é que talvez eles não sejam tão divulgados, né? Mas eu acho que vale o debate também. E para que realmente haja esse foco da psicologia positiva numa experiência mais de transformação social, ou seja, no que nós podemos ajudar com a psicologia positiva para que o mundo possa ser mais igualitário, para que o mundo possa ser mais pacífico, para que o mundo possa ser melhor. Eu vejo que ajudar as pessoas a serem melhores já é um grande avanço. Para mim, é o principal deles. Porque essa coisa de achar que tu pode ajudar o outro sem te ajudar, para mim, é uma visão completamente equivocada. Não tem como tu dar aquilo que tu não tem. Para a gente dar alguma coisa para o outro, a gente tem que ter aquilo. Então, a gente tem que se trabalhar primeiro, a gente tem que ser melhor para a gente mesmo e, consequentemente, a gente também vai ser melhor para o mundo. Então, eu vejo que esses estudos e esse trabalho todo da psicologia positiva, interno, das forças, da felicidade, né, do alinhamento com o seu trabalho, tem uma repercussão social muito grande. Mas tem pessoas que acham que deveria ter uma visão e um estudo e uma prática ainda mais
social, né? Porque nós temos realmente tantos problemas aí nesse mundo que podem ser ajudados e de repente até resolvidos com o auxílio da psicologia positiva. Bom, pessoal, acho que deu pra gente conversar um pouco, né? Fazer essa introdução sobre a psicologia positiva. Eu teria muito mais coisa para falar aqui para vocês, mas realmente a gente não tem tanto tempo assim e vou deixar para os meus colegas aí que vão ser ótimos também para aprofundar alguns temas. Eu agradeço, foi muito bom ter estado com vocês esse período. Contem comigo para o que precisar, vocês têm meus contatos aí e vamos para frente. Um grande abraço!